Olá pessoal, mais uma vez, né, tudo bom? Gente, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? E dessa vez a nossa aula nós vamos falar sobre números primos, tá? Nós vamos ver e aprender a identificar os números primos. Nós temos eles são chamados de números, a gente tem que fazer esse reconhecimento de identificar quando o número é primo e o outro que não é primo, os números que sobram é chamado de números compostos, né? Então são números primos e números compostos. Os números primos, gente, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse detalhe. Como é que a gente identifica um número primo? Porém, nós temos um método que para utilizar para identificar através de números grandes, né, de números maiores, que se torna mais difícil dessa formazinha que eu vou falar para vocês, porque a gente perde muito tempo para identificar o número, para identificar se ele é primo, sendo um número alto. Porém, nós temos sempre, né, um jeito de uma saídazinha. Então, gente, ó, números primos. Deixa eu botar aqui. Números primos. Eita, falei feio. Números primos são todos aqueles números que a gente só consegue dividir apenas duas vezes. Aí, se vocês voltarem um pouquinho, né, tem uma formazinha interessante de vocês da gente encontrar, aqueles divisores, né, aquele assunto que nós vimos, né, múltiplos e divisores. Então, os números primos nós só conseguimos dividir ele apenas duas vezes. A gente divide ele pelo 2, perdão, gente, pelo 2, apenas duas vezes, eu quero dizer. Nós dividimos eles pelo número 1 e apenas por ele mesmo. Então, eles são divisíveis apenas duas vezes, por 1 e por ele mesmo. Por 1, praticamente todos os números, tirando o zero, né? Lógico que o zero não entra. Todos os números menos o zero é divisível por 1. Então isso é regra. Então todo número é divisível por 1. Então os números compostos e os números primos são divisíveis por 1. Porém, os números primos, depois do número 1, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Eu vou dar um exemplo aqui do número 4. O número 4, quais são os números que eu consigo dividir o número 4? O número 4, ele é divisível por 1, correto? 4 dividido por 1 dá 4. Qual é o outro número que eu consigo dividir o número 4? O 4 é um número par. Se ele é um número par, então ele é divisível. Se o 4 é par, então ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2, correto? Pronto. Eu consigo dividir o número 4. Quando eu falo dividir, é uma divisão exata, viu, gente? É uma divisão exata, não pode sobrar resto. Porque se eu pedir 4 dividido por 3, eu dou, né, dá 1 para cada, sobra 1. Não pode sobrar, tem que ser exato. Eu posso dividir o 4 por 3 para dar uma divisão exata? Não. Então, qual é o próximo número depois do 3 que eu posso dividir o 4? Ele mesmo, o próprio 4. E aqui encerra. Observe que o número 4, aqui, esses números que estão aqui são divisores, nós chamamos de divisores do número 4. O 4 ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, tá bom? Então, nesse caso, observe que nós temos 3 divisores. O número 4 tem 3 divisores.
então ele não é primo, ele já entra nos números compostos, porque os números primos só pode ser dividido apenas 2 vezes. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, número 3. Eu posso dividir o número 3 por que número? Por 1, que todo número é divisível por 1, menos o 0. Eu posso dividir o 3 por 2? Não, não vai dar uma divisão exata, então não pode. Eu posso dividir o número 3 por 3? Sim, posso dividir por 3. Pronto, eu não posso dividir mais aqui, porque eu só tenho 3. Então, ó, quantos números ficou aqui? 2 números, o 1 e o próprio 3. Então, nesse caso, nós dizemos que o número 3 é sim um número primo. Ah, professor, mas só existe número primo ímpar? Não. Dentro dos números primos, nós temos o número 2, que ele é um número par, porém ele é primo. Por quê? Nós só conseguimos dividir ele 2 vezes. Nós conseguimos dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, números primos são os números que a gente consegue dividir apenas 2 vezes, por 1 e pelo próprio número. Certo, gente? Isso aqui é de fundamental importância vocês entenderem isso, porque é bem interessante. Na hora vocês podem confundir. Então, vejamos aqui o seguinte: ah, professor, mas tem um número alto. Tem um número alto. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou saber se ele é primo? Aí vocês têm 2 maneiras. Vocês podem fazer essa divisão, colocar o número do lado e procurar os divisores dele. Pronto. Só lembrando, para que vocês não percam muito tempo, apenas o número 2, que é o número par, que é primo. Toda vez que tiver, vocês observem, se tiver um número par, vocês já eliminam que ele não é primo. Somente o 2 é o único número par que é primo. Nós temos uma formazinha interessante também, com números grandes, de encontrar, né, quais são os números primos. Eu vou fazer aqui o seguinte: vou fazer aqui um crivo, que ele é chamado de crivo de Eratóstenes. Ele é um filósofo matemático grego que desenvolveu a forma de procurar, de não perder muito tempo, de procurar os números primos através de uma tabela. Eu vou fazer um exemplo aqui para que vocês possam ver se vocês conseguem entender. Vou botar os números aqui, tentar. Se eu perguntar para vocês, para vocês me dizerem de 1 até 50, quantos números primos nós temos? Vocês procurarem. Aqui é 20. Então, de 1 até 50. Então, vou fazer aqui rapidinho, tentar ser rápido para que vocês possam entender. Tem mais. Então, se você aprender esse crivo de Eratóstenes, aí você aprendendo esse crivo aqui, se torna mais fácil para vocês procurarem esse. Não for vocês trabalharem com os meus saldos, para saber se é primo ou não. Eu estou colocando aqui até 50, estou colocando aqui 40. E aí, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer uma pergunta para vocês: quantos números primos nós temos até 50? E aí vocês, através disso aqui, vocês vão poder observar. Então aqui é o seguinte: eu coloquei de 1 até 50, gente. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, o 1 não é primo, então corta ele. A partir daqui vocês vão, uma forma interessante, vocês vão procurar os múltiplos dos números. Quais são os múltiplos de 2?
Os múltiplos de 2 são todos números pares, então vocês eliminam ele. Onde tiver um número par, ele não é primo. Foi número par, vocês já eliminam ele. Número par, par. Vai vendo os números que vai ficando. Pronto, eliminamos os números, os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 são todos números pares. Vamos agora eliminar os múltiplos de 3, né? 5 não é múltiplo de 3, 7 não, 9 é múltiplo de 3, então elimina. 11 não é, 13 não é, 15 é múltiplo de 3, elimina. 19 não é, 21 é múltiplo de 3, elimina. 27 é múltiplo de 3, elimina. 33 é múltiplo de 3, sim. 11 vezes 3, 33, elimina. Deixa eu ver aqui. 27, 30 já foi, 33, 36 já foi, 39 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 13 dá 39, então elimina. Então 42 já foi, 45 é múltiplo de 3, elimina. 48 já foi, pronto, aqui não tem mais. Vamos ver agora os múltiplos de 5 para eliminar. O 7 não é múltiplo de 5, então fica. 11 também não, 13 não, 17 não, 19 não, 23 não, 25 sim, é múltiplo de 5, 29 não, 31 não, 35 sim, é múltiplo de 5, 40 já foi, 45 e o próprio 50. Pronto, os múltiplos de 5 já foi. Vamos ver agora os múltiplos de 7, né? Quem é que está aqui depois de 7 que é múltiplo de 7? 7 vezes 2 dá 14, já foi. 7 vezes 3, 21, já foi. 7 vezes 4, 28, já foi. 7 vezes 5, 35, já foi. 35, 42, já foi. 42, 7 vezes 7, 49. Pronto, elimina o 49. E aqui, gente, vamos ver aqui os múltiplos de quanto agora? Só tem múltiplo de 11. 11 é 22, 33, 44. Não tem mais. Ou seja, nós não temos mais nenhum múltiplo de nenhum desses números aqui. Então, isso aqui é o chamado crivo de Eratóstenes. Então, os números que ficaram é que são primos. Então, se eu perguntar quantos números primos tem de 1 até 50, vocês fazendo isso aqui, vocês já eliminam um bocado de coisa. Tempo, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apenas 15 números de 1 até 50, apenas 15 números são primos. Tá bom, gente? Então assim, volto a frisar para vocês, lembrar que vocês os números primos, vocês devem lembrar que os números primos são aqueles números que a gente só consegue dividir apenas 2 vezes, por 1 e pelo próprio número, tá bom? Então, até a próxima aula que nós vamos ver uma decomposição, vamos aprender como é que faz uma decomposição em fatores primos. Até mais, gente, até a próxima.